pessoal, tudo bem? Eu sou Jacione, eu sou médica veterinária e atuo pela Cotraf, entidade executora do projeto Diaté, do Bahia Produtiva, nos territórios do Sertão Produtivo e do Sudoeste Baiano. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre vacinação das galinhas contra a coriza infecciosa, ou gogo, como a doença é conhecida. Essa é uma das principais doenças respiratórias que acometem as aves e que deve ser prevenida com a vacinação. A gente vai fazer a vacinação dessas galinhas caipiras aqui. A gente está numa propriedade com as galinhas da linhagem Embrapa 51, que são as galinhas poedeiras. São galinhas muito rústicas aí, bem adaptadas aqui ao nosso sistema de criação, indicadas para a criação desse sistema aí semi-intensivo, né? Semi-extensivo, com as aves soltas e de boa produtividade de ovos. Então a gente vai fazer a vacinação dessas galinhas contra a coriza infecciosa, que inclusive é uma vacina até difícil de encontrar, e ela é feita via intramuscular. Então nós vamos mostrar essa vacinação aqui via intramuscular, tá? E você que está assistindo aí o nosso vídeo e está gostando aí do nosso conteúdo, dê o seu like, se inscreve aí no nosso canal e curtam aí e aproveitem para ver outros vídeos que a gente tem, falando também sobre o manejo das galinhas caipiras, doenças aí que acometem as galinhas. Se inscreva no nosso canal e veja aí os nossos outros vídeos. Bom, falando agora um pouco sobre a doença, né? A coriza infecciosa das galinhas, que também é conhecida como gogo. A maioria aí dos agricultores, dos produtores, né, de aves, que já teve problema com a coriza infecciosa, conhece essa doença mais popularmente como gogo das aves. A doença é uma doença respiratória, como eu falei, uma das principais doenças respiratórias que acometem as aves. É causada por uma bactéria, o Haemophilus paragalinário, é o nome da bactéria que causa essa doença. E os sintomas respiratórios que são causados nas aves iniciais são espirros. As aves começam aí com tiquezinhos de espirros. Então o ideal é identificar esses sintomas logo no início para separar as aves para fazer tratamento. Quando está nessa fase inicial é mais fácil de controlar a infecção, porém muitas pessoas deixam, né, a infecção seguir e quando vão tratar as aves já estão no estágio muito avançado da doença. Inicialmente, são os espirros os principais sintomas, elas começam com os tiquezinhos, ó, tic, 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 é um sintoma respiratório. Vão evoluindo. A doença acomete o trato respiratório superior das aves, principalmente, então começa a formar secreção, a formação de secreção aí, pode sair secreção nasal. Essa secreção, gente, se acumula aí na traqueia das aves, forma esse barulho aí, que o pessoal chama também de ronqueira. As aves ficam com ronqueiras, e essa secreção subindo, descendo aí na traqueia, faz o barulho do gogo, que aí dizem que as aves estão goguentas. Esses são os sintomas mais simples, mas essa infecção também ela pode evoluir para sintomas mais crônicos, que é o edema de face. As aves incham ali, parte próximo do olho principalmente, né? Há um entupimento dos ductos ali, ductos lacrimais, nasais, e formação, essas bactérias ficam ali contidas, e há a formação às vezes de uma massa, o pessoal fala muito de uma massa amarelada. E essa massa a gente tem um odor muito fétido, porque ali nada mais é do que bactéria morta. E só mais um detalhe, nem sempre as aves estão infectadas apenas com a bactéria do gogo, com a Haemophilus. Tem sempre outras bactérias no ambiente aí e há infecções secundárias e isso piora, cronifica os sintomas. Então, quase nunca a ave, quando ela adoece, ela fica com uma doença só, porque as infecções secundárias, o organismo fica mais frágil e aí as infecções secundárias também se apropriam ali do organismo que está mais fraco e a infecção de outras bactérias cronifica esses sintomas. Esse edema de face mesmo é um dos sintomas mais crônicos da doença. O ideal é não esperar chegar nesse estágio. Além disso, pode ter lacrimejamento nasal e ocular no olho. Então, há formação também de conjuntivite, fica ali a secreção no olho, uma espuminha. E aí também é um dos indícios aí de infecções respiratórias. Existem várias outras bactérias também que causam infecção respiratória, como eu falei, podem se associar junto com a infecção aí da coriza infecciosa. E os sintomas principais são esses. A gente entra com tratamento nesses casos aí que as aves apresentam essa sintomatologia, deve ser feito o tratamento com antibiótico, isso aí já é outro assunto. A gente tem videoaula também aí no canal que eu falo um pouco sobre a doença das aves, tem 2 videoaulas falando de doenças virais e eu sinto um pouquinho das doenças bacterianas, então vocês podem olhar também quem tiver interesse, certo?
Mas o que a gente vai falar aqui hoje é sobre prevenção. Então, essa doença respiratória que é muito comum, que causa prejuízos, principalmente aí quando a gente fala da produção aí de aves de postura, o prejuízo pode chegar, gente, a 40% na produção de ovos. Isso representa muito no sistema. Para aves de corte também causa prejuízos sérios aí, porque as aves, a mortalidade não é alta, a mortalidade inclusive é baixa. Porém, a infecção é persistente e com isso a ave deixa de se alimentar bem, perde peso. Outras infecções secundárias, como eu falei, se apropriam. Essa ave vai apresentar esses sintomas aí mais evidenciados. Quando há o edema de face dos dois lados, a ave fica cega e aí às vezes ela para de comer e vem a óbito, né? Por conta de não conseguir se alimentar e da cronificação da doença. Mas a mortalidade não é alta não, porém os prejuízos são muitos, porque as aves perdem aí a produção de ovos e produção de carne. E sem contar o prejuízo com o tratamento. Por ser uma doença bacteriana, deve ser tratada. E aí o tratamento é feito com um antibiótico e isso onera custo aí no sistema de produção. E a dica que a gente dá também é essa, né? Separar as aves, que você identificar logo com os sintomas iniciais para você não ter tanto prejuízo no tratamento, você tratar logo as aves doentes, você vai tratar uma quantidade menor. Se você deixar a infecção aí se estender na sua propriedade, né, no seu sistema de criação, você vai ter que tratar muitos animais e com isso o custo do tratamento vai ser alto. Então os prejuízos vão ser muito. Mas o nosso foco aqui, voltando, é a prevenção. De que forma é que a gente pode prevenir essa doença? Vacinação. A vacinação já existe vacina, já tem um tempo, porém uma vacina às vezes difícil de encontrar. Em algumas regiões não encontra, mas aí você que é criador, que quer prevenir, procure nas casas agropecuárias, peça para fazer pedido dos representantes, porque existe a vacina e ela pode chegar na sua região se ainda não existe, tá? Você demandando essa vacina, ela começa a chegar. A vacina contra a coriza infecciosa é uma vacina feita intramuscular. A gente vai fazer o processo ali de vacinação, eu vou explicar como deve ser feita essa vacina e os cuidados que deve ser feito. E a vacina deve ser feita nas aves de postura, em aves a partir aí dos 35 dias de idade. Aves menores não é feito. É uma vacina, como eu falei, intramuscular, ela vai gerar imunidade aí para as aves a partir dessa idade. A partir dos 35 dias. Você faz a primeira dose e repete a dose com 30 dias. E a gente vai explicar ali todo o processo de vacinação daqui a pouco, tá? No sistema de corte, aí depende. Se você cria o sistema caipira mais extenso, você pode fazer a primeira dose aí e repetir. E não pode ser feita a vacina nas aves que estão próximo para abate, porque ela tem um período de carência aí de 21 dias. Então, no sistema aí para corte, você pode fazer com os 35 dias, repetir com 30 dias, e aí para essas aves que são criadas no sistema, né, das linhagens melhoradas aí, que você abate a partir aí dos 100 dias, então pode ser feita essa vacina. Mas para aves que estão mais velhas e que vai ser abatida, tem que ter esse período de carência. Para as aves de postura, que é aqui, né, o caso da propriedade que a gente está, da criação aqui, você faz a vacina, repete com os 30 dias, nessa fase aí de cria e recria, você escolhe se fazer logo com 35 dias ou mais. E na fase de postura, a vacina não deve ser feita. Para fazer essa vacina, na fase aqui mais inicial de criação, para proteger, e quando elas chegarem na fase da postura, elas já estarem imunizadas e não apresentar aí a infecção, certo? Outras medidas preventivas devem ser tomadas também, além da vacinação. A bactéria, gente, ela fica aí no ambiente, as aves se contaminam umas às outras, né? E algumas medidas de manejo evitam essa contaminação. A principal delas, uma das principais formas de contaminação é a água de bebida das aves, o bebedouro, né? A água é um meio de transmissão. A ave que está doente, ela chega para beber água, deixa a bactéria na água, a próxima ave que vai beber, ela vai se contaminar ali com aquela bactéria. Então, a troca da água diária, manter os bebedouros limpos e trocar essa água diariamente, já diminui a infecção. Além disso, clorar a água de bebida, usar cloro, o cloro inativa a bactéria. Então, quando oferta essa água clorada, você também já vai estar diminuindo aí as chances de transmissão da doença, porque vai inativar a bactéria ali na água. Então, limpeza dos bebedouros, troca de água diária e clorar a água é uma das medidas bem eficientes. Outra é você utilizar aí também alguns produtos caseiros para que reforce a imunidade das aves. Então, utilizar alho, limão, o pessoal utiliza muita coisa aí para as aves, né, que são criadas nesse sistema aqui semi-extensivo,
E isso tem um efeito bom, porque ajuda na imunidade das aves, o alho mesmo, fazer a pasta de alho, alho desidratado na ração, ou colocar o alho na água e oferecer essa água, né, diluir essa água com alho na água de bebida das aves. Isso ajuda também a melhorar a imunidade das aves, deixa as aves mais fortes e reduz a infecção por doenças. E para finalizar, manejo também que você ajuda a controlar aí é manter limpeza do ambiente. Você não deixar as fezes das aves aí, né, expostas por muito tempo, sujas. Então fazer a limpeza e a desinfecção do ambiente regularmente, você reduz também a ocorrência de doenças, inclusive a doença do gogo aí na sua propriedade. Além dessas medidas de manejo, a vacinação, que é o que a gente vai ali mostrar como fazer, e é uma das medidas mais efetivas aí para o controle da coriza infecciosa das galinhas, conhecido como gogo. Bom, vamos agora ao processo da vacinação. Eu estou colocando luva, é importante, gente, se proteger, porque a gente está lidando com material biológico, a vacina, né? A gente vai fazer a vacina aqui da coriza infecciosa das galinhas, que é uma vacina injetável. Então é sempre bom manusear com muito cuidado para não ter o risco de você se contaminar, né, provocar alguma lesão aí na hora de aplicar, ter esse cuidado. Outros cuidados que a gente deve ter com a vacinação. A vacina, ela deve ser transportada desde quando você compra lá na casa agropecuária, no gelo. Quando a gente traz para o local de vacinação, a gente mantém essa vacina no gelo até o momento da vacinação. Após a retirada, a gente deixa essa vacina estabilizar um pouquinho. Eu vou retirar a quantidade que a gente vai aplicar aqui nessa seringa e a gente vai deixar ela estabilizar. Aqui no gelo, a refrigeração é de 2 a 8 graus a manutenção. Quando a gente tira para aplicação, a gente deixa ela estabilizar por volta aí de 20 graus a 30 graus até o momento da aplicação, certo? Então eu vou retirar aqui a quantidade. Nós vamos fazer a vacinação aqui de uma quantidade de 49 aves, então eu vou retirar aqui 24 ml e meio. Isso corresponde a 49 doses. A dose da vacina é de meio ml para cada ave. Isso independe, gente, se for a franguinha que você está vacinando com 35 dias ou quando você faz aí a repetição com as aves maiores, é a mesma dosagem para qualquer ave, certo? As galinhas caipiras aí de quintal, a mesma coisa. Se você for fazer a vacinação dessas galinhas, a mesma dosagem para você aplicar para todas. Aqui, pessoal, essa é a principal vacina que você vai encontrar, que é a Biocorizavete, é do laboratório Biovet. Essa é a vacina contra a coriza infecciosa das galinhas. E o frasco vendido, gente, é de 1000 doses. Então, o ideal é vacinar, conseguir vacinar uma quantidade maior de aves. Quem aí é agricultor familiar, que cria uma quantidade pequena, pode montar mutirões de vacinação, é uma dica que a gente dá. Então, você reúne aí uma quantidade de agricultores e faz a vacinação no mesmo dia para aproveitar mais doses da vacina, certo? Antes da gente puxar a vacina, o ideal é sempre a gente agitar, para que não fique nenhuma sedimentação, né? Que a vacina fica aqui no fundo. A vacina ficar assentada, você dá essa mexida, agita bem antes de retirar a vacina. A gente consegue abrir aqui até com a unha.
pessoal, vocês viram, eu tirei a quantidade da dose que a gente vai usar nessas aves aqui, em uma seringa separada que a gente vai fazer a aplicação. O ideal é você não ficar furando aqui o frasco da vacina para tirar dose em dose, porque e aplicar na ave e voltar e furar com a mesma seringa o frasco. Porque você vai trazer sujidades aqui para dentro. Então, retira a quantidade que você vai aplicar. Eu vou vedar o frasco, porque essa vacina, ela vai ser aplicada em mais aves ali que tem na idade, posteriormente. Mas a gente não vai fazer essa aplicação toda agora por conta da gravação. Então, depois vai continuar a vacinação em outras aves que estão ali, que também estão na idade de vacinação. Quando a gente fura isso aqui, a gente vai desequilibrar esse ambiente interno. Vai ter entrada de ar, por isso que eu estou vedando, porque para não ficar entrando ar e modificar aqui a eficácia da vacina. Então, vamos manter vedado até o momento da outra aplicação, que após a gravação do vídeo vai dar continuidade à vacinação, certo? Essa daqui é a que a gente vai utilizar para vacinar as aves aqui agora. Eu vou deixar aqui a seringa de 20. Ela não precisa ficar aqui totalmente no gelo, porque eu quero que ela caia, aumente a temperatura, né? Para aplicação. O ideal é a gente não aplicar a vacina gelada ainda. A gente vai aplicar essa vacina já numa temperatura aí de cerca de 20 graus, como eu falei. A dose é de meio ml, então eu vou aplicar numa seringa menor, é melhor ainda. A seringa de 3, ou a seringa de 2, né, de 3 ml, seringa até aquela de 1 ml, aquela seringa de insulina, é muito prática para fazer essa aplicação. A aplicação vai ser via intramuscular. Onde é que a gente aplica? Aqui está uma ave, a gente vai aplicar no músculo do peito. E aí você vai introduzir a agulha um pouco inclinada. Você não vai tocar essa agulha, gente, na calha do peito, no osso. A gente vai estar aplicando o quê? No músculo. Então, a gente vai introduzir a agulha apenas para penetrar na musculatura. A partir do momento que introduziu, a gente deposita a dose de vacina. Ave vacinada. O ideal, quando você for penetrar a agulha, então escolha um local, né? Afasta a pena um pouquinho. Escolha um local. Aqui. Pra gente não furar em cima da pena. Então, um espaçozinho entre a pena e outra. Furei um pouquinho. Já foi. Detalhe, a agulha deve ser num calibre de 10 ou 8. Então, uma 10 por 10 ou 10 por 8. A gente está utilizando aqui a 30 por 8. Serve também, o calibre é 8, né? Então, ela vai conseguir aplicar bem a vacina. Você só não vai introduzir a agulha inteira. A gente só vai, penetrou na musculatura, já é o suficiente para depositar a vacina, certo? Escolhe o local que não tem pena, então você afasta a pena. Então, pessoal, para aplicação, é melhor a gente utilizar uma seringa que contenha graduação de meio a meio ml, a cada meio ml. Essa seringa de 5 ml a gente consegue graduar
A de 10, a graduação não dá meio ml. Então, você pode ficar um pouco perdido e aplicar um pouco a mais ou um pouco a menos. Então, nessa daqui a gente vai aplicar de meio ml e você vai pegando ali o restante e repondo até vacinar as aves quando numa quantidade menor. Existe no mercado seringas apropriadas para vacinação das aves em que você acopla ali o frasquinho, é muito prático, mas o agricultor familiar utiliza o mais prático que ele tem em mãos. Então, essa seringa descartável com agulha descartável tem o mesmo efeito. Um pouquinho aqui no músculo do peito, ó, não tá aparecendo mais pena. Você vai furar de forma que eu falei um pouquinho inclinada no músculo e depositar o meio. Vocês podem ver, gente, o processo não é doloroso, as aves, né, estão calmas. O ideal é isso, você fazer a vacinação de forma tranquila, escolher a hora mais calma do dia e a hora mais fresca. Então, pela manhã, finalzinho da tarde, são os momentos aí ideais para você fazer a vacinação.
pessoal, esse foi o nosso processo de vacinação contra a coriza infecciosa, o gogo das galinhas. Como vocês viram, é muito prático esse manejo da vacinação, muito tranquilo. Se você escolhe aí uma hora do dia mais fresca e um espaço restrito para deixar as aves. Foi o caso ali, as aves ficaram presas num espaçozinho menor, então isso facilitou a apanha das aves, a vacinação e a soltura. As aves foram soltas aqui para o piquete, estão tranquilas. As aves, quando você faz esse processo, gente, de forma calma, tranquila, como foi feito, as aves não ficam estressadas, né? E a vacinação deve ser feita dessa forma. Os detalhes que eu quero reforçar, gente, sobre a vacinação. Essa vacinação foi feita intramuscular. Eu falo sobre, quem quiser olhar aí as videoaulas que a gente tem gravadas, eu falo sobre o processo de vacinação, de prevenção, né? Com vacinação. A gente tem uma videoaula aí sobre vacinação, em que eu falo das vacinas que são aplicadas pela via oral, direto na água de bebida ou direto no bico. A vacinação feita pela via ocular, que é a gotinha no olho, ou a gotinha no nariz. Então tem esse vídeo aí sobre vacinação no canal. Quem quiser conferir lá as outras formas de vacinação, pode dar uma olhada nesse vídeo também. Esse daqui foi sobre a vacinação via intramuscular, em que a gente faz direto no peito, prevenindo a doença da coriza infecciosa ou gogo das galinhas. Tá bom? Obrigada aí pela atenção de vocês. Curte aí o nosso vídeo, se inscreve aí no nosso canal e aproveita aí o conteúdo que a gente está postando aí, que é direcionado aos agricultores familiares, aos pequenos produtores. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.